Boa noite para você de casa. Homem morre após atear fogo na casa de ex-namorada e permanecer no imóvel. Médica que raptou recém-nascida em hospital é indiciada por mais crimes. E você vai ver ainda nesta edição. Circulação de vírus aumenta com volta às aulas, alerta especialistas. 1 a cada 4 brasileiros está acima do peso. Roupas e acessórios lideram lista de presentes para o Dia dos Pais. Aplicativo permite transferência de perda de pontos na carteira de habilitação. Os preparativos para a Festa Nacional da Padroeira dos Ciclistas. O NTV está no ar. Além de ser indiciada por sequestro qualificado, como noticiamos ontem, Cláudia Soares Alves, a médica que raptou a recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, também foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas. A neurologista entrou no hospital usando roupa de profissional de saúde. Ela também usava a crachá da UFO. A criminosa foi até o quarto onde a recém-nascida estava e se apresentou ao pai do bebê como pediatra e a retirou de lá dizendo que iria alimentá-la. Em seguida, saiu com a menina do hospital. A mulher e a bebê foram encontradas no dia seguinte na cidade de Itumbiara. Cláudia segue presa em Orizona, Goiás. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Dr. Marcos Tadeu de Brito, a investigação corre em conjunto com a Polícia de Goiás, que reuniu elementos para o indiciamento da mulher. Além de ser indiciada por sequestro qualificado, Cláudia também foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas. Segundo o delegado, o indiciamento ocorreu por conta das oitivas dos registros de imagens do crime por encontrar a bebê na casa da médica em Itumbiara e após encontrar itens de criança com a Cláudia em Goiás. Sobre o uso de medicação que teria provocado um surto na médica, Marcos Tadeu informou que para comprovar a situação, os advogados de defesa precisam acionar a justiça e pedir o exame chamado incidente de insanidade mental, que precisa ter a aprovação do juiz. O exame só pode ser feito por um psiquiatra. A Polícia Civil de Goiás acrescentou informações de que a investigada está no Cadastro Nacional de Adoção, com aptidão psicológica favorável a ela, inclusive se baseando em documentação fornecida por ela durante o feito. Vladimir Rezende, advogado de Cláudia, informou que, como o processo está em segredo de justiça, a única coisa que pode falar é que, independentemente do teor do indiciamento ou até mesmo de eventual denúncia, acredita ele que a questão será resolvida no incidente de insanidade da acusada, que já está em andamento. Uma moradora de Patos de Minas passou por uma situação bastante constrangedora no mês de março deste ano. Teve um mandado de prisão expedido em seu nome, mesmo sem ter problemas com a justiça. O equívoco gerou problemas para ela. Adriele foi surpreendida com policiais em seu estabelecimento comercial, portando um mandado de prisão em seu nome. Pararam aqui na porta da clínica 2 viaturas de polícia me procurando. Até então achei que seria alguma consulta com algum cãozinho, né, da própria polícia. E o pessoal chegou, me abordou, eu estava até no laboratório e me mostrou meus dados. Viu que se os dados estavam corretos, estava meu nome completo, o nome dos meus pais e simplesmente com mandado de prisão em aberto para mim. Eu fiquei assim, como assim? Não sabia até então por qual motivo que seria. E até então eu falei, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Por que tem um mandado de prisão em aberto? Eu, como se diz, não faço nada de errado. Só trabalho, vou para casa, nada. Não tive nenhum processo, nada de... até mesmo ser testemunha de nada, então não tinha um porquê. Segundo Adriele, até os policiais estranharam a situação.
que não sabiam o porquê do mandado, porque o processo em questão corria em segredo de justiça. A situação foi constrangedora e gerou medo na médica veterinária. Os policiais também viram que alguma coisa não estava batendo, então pediram o supervisor para ver qual o motivo que era segredo de justiça. E veio que era por questão de pensão alimentícia. E eu não tenho filhos. Me perguntaram a questão ali se eu tinha avós, que poderiam ser dependentes meus também, todos os meus avós falecidos. Meus pais, os dois trabalham comigo, estavam no momento também. Então viram que tinha alguma coisa errada. 2 viaturas de polícia pararam no meu estabelecimento, desceram, então todo mundo, a vizinhança, todo mundo já fica mais ou menos, né, prestando atenção no que está acontecendo. Tinha clientes aqui na clínica na hora e eu fiquei apavorada, porque o mandato estava em aberto, então o certo seria ter me levado realmente presa até entender a situação, mas graças a Deus não levaram. A moradora, juntamente com seu advogado, tentaram rastrear a situação e descobriram que o mandado via de um processo que corre na comarca de Capelinha de Minas. O Fórum da comarca também não soube explicar de onde veio o equívoco. Nunca fui nessa cidade, não sabemos qual motivo que foi o meu nome parar nisso. Não sei se foi erro de digitação, alguma clonagem de documento, até então a gente não sabe o que aconteceu. O pessoal de Capelinha de Minas também não soube explicar nada para nós, se foi algum erro que aconteceu, porque tinha assinatura, porém não tinha número de processo, estava todo inconsistente. Então, até assim, se fosse para realmente fazer valer o mandato, estava tudo errado. O advogado de Adriele considera a situação muito mais que um equívoco, mas uma falha grave do sistema judiciário. É possível que situações semelhantes aconteçam quando 2 pessoas têm homônimos, ou seja, nomes exatamente iguais. Mas nesse caso, a filiação e documentação é conferida para fazer a diferenciação. Na verdade, nem utilizo como equívoco, né? Eu acho que é uma falha muito grave do judiciário nesse sentido, que afinal de contas você decretar uma prisão civil de uma pessoa por equívoco é muito constrangedor a quem sofre essa penalidade, né? Então eu acredito que não é um equívoco, realmente é uma falha muito grosseira. Nós temos a questão da possibilidade de homônimos, né? Que isso acontece, só porque um homônimos, para chegar na situação de prisão, é por isso que eu falo que é um erro muito grosseiro, porque para você decretar uma prisão que é o bem melhor, que é na liberdade, né? E por um erro grosseiro é triste, é muito doído para quem está sofrendo essa penalidade, né? Após a situação, a vítima, por meio de seu advogado, entrou com ação de reparação de danos. Não há uma forma de se prevenir para situações como essa. Por isso é tão importante que os órgãos públicos estejam atentos a esse tipo de situação para que não volte a acontecer. A questão aí que pode ser feito, que é uma questão agora de justiça, né? É uma ação de indenização contra o Estado, né? Porque, afinal de contas, houve todo o ato ilegal, né? Constrangedor da imagem da pessoa dela. Inclusive, ela é veterinária, Patos de Minas, bem conceituada, né? De inibada conduta. Então, assim, há possibilidade, sim, nós já até entramos com ação de reparação de danos, né? Está tramitando aqui na Vara Civil de Patos de Minas, e onde a gente aguarda, né, que seja, no mínimo, feita essa reparação que a gente aguarda. Eu sei que essa reparação ela é um meio de, na verdade, coibir, né, que o Estado ou qualquer outra pessoa pratique um ato ilícito, né? Que, na verdade, não tem finalidade financeira, mas é consequência. Só porque não existe, né, uma prevenção, infelizmente. Até porque o caso específico da Adriele tratava-se de uma ação de alimentos. A ação de alimentos é segredo de justiça. Então, para você ter um acesso ao processo, tem que ser os advogados das partes. Caso contrário, sequer você tem condições. Então, como prevenir algo? Impossível. Né? Então aí realmente precisa mesmo a questão maior, né, da secretaria, da questão do Tribunal de Justiça, ver isso com bons olhos, né? Nesta quarta-feira, um incêndio foi registrado em uma residência localizada na rua Inácio Carneiro, em Vazante. Uma pessoa morreu.
De acordo com informações, a moradora acordou com as filhas gritando e percebeu que o quarto onde outra filha dormia estava em chamas. Ao entrar no local, viu a filha dormindo e o ex-namorado dela próximo, além de fogo no colchão. Ela ficou desesperada, mas conseguiu retirar as filhas de 6, 9 e 20 anos de idade de dentro da casa. De acordo com a mulher, o ex-namorado da filha, Reinaldo Júnior Vaz Souza, 23 anos, teria invadido a residência pela janela e colocado fogo no colchão. O homem também foi socorrido, mas morreu no hospital. A mãe da vítima contou os detalhes. O ex-namorado da minha filha, no caso, né, que já estava terminado, ela falou que não queria mais. Aí ele veio cá, ficou um pouco e depois ele saiu. Aí no ele voltar, ele entrou para dentro, lá no quarto. Eu só sei, eu vou falar o que eu vi. No caso, eu vi só que minha menina me chamando, ela gritando, e a outra pequenininha, porque já estava pegando fogo, o quarto já estava pegando fogo. Ele tentou colocar fogo nela e nele lá dentro. E eu só tentei tirar a minha menina mais velha lá de dentro e salvar minhas meninas pequenas. E já estava pegando fogo em tudo. Isso foi por volta de quantas horas? Ah, umas voltas de umas 5 e pouco. Não, ele não estava, ele tinha saído e depois ele voltou. No ele voltar, ele começou, já estava doido, começou com ela ir lá dentro. Lá dentro eu não posso falar porque eu não estava no quarto. Mas o que eu vi que já estava pegando fogo. E ele falou que ia suicidar e matar ela. Mas tem ela vai saber falar direitinho, porque ele já estava lá dentro batendo nela, saiu arrastando ela para fora. E eu fui só salvar a minha menina e minhas outras duas que estavam lá dentro. Vocês são de Vazante? Não, são de Paracatu. Mas ele tem costume de ficar com vocês lá dentro? Não, ele namorava com a minha menina, eu tenho. Ele sabe o acesso de tudo, né? E ele veio a óbito? Eu acho que sim. Porque ele inalou muita fumaça, ele não queria sair. Os vizinhos que tirou ele, entendeu? Porque ele não queria sair de dentro, ele queria suicidar. Ele colocou fogo e queria jogar outras pessoas lá dentro? Queria, ele colocou fogo, queria pegar minha menina e a minha pequenininha de 9 anos. Ele pegou ela, portanto ela está toda mordida, toda machucada, porque ele pegar ela para jogar, se não fosse o vizinho para tirar, me ajudar, tinha queimado minha menina. Depois ele se jogou no fogo? Não, aí ele saiu arrastando nós tudo para lá e ficou no fogo. Aí os meninos que entrou lá dentro. Considerada um marco no enfrentamento à violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha completa hoje 18 anos. A lei é considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher uma das 3 mais avançadas de todo o mundo, entre 90 países que têm legislação sobre o tema. A criação da lei é consequência da luta da própria cearense Maria da Penha e do apoio dado por um conjunto de organizações não governamentais feministas que elaboraram o anteprojeto da Lei Maria da Penha. Certamente você já ouviu a frase: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa frase, que já foi muito falada há alguns anos atrás, hoje já não é vista com bons olhos. Foi pensando em aumentar a segurança de mulheres que por muito tempo passavam por situações de violência que se fez necessário a criação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é revolucionária do ponto de vista, inclusive, cultural. A partir de 2006, o Estado brasileiro ele é obrigado a ter políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica. E políticas públicas significa prevenção, significa ir para as escolas, ensinar meninas e meninos sobre igualdade, que menino ele não pode bater na menina. Isso, seja você ponderar que antes de 2006 nós naturalizávamos a violência doméstica e a partir daí a gente começou a ter um olhar mais sensível, um olhar pensar, olha, isso não é normal, isso não pode ser aceito. Então, a importância dela, ela veio para mudar, inclusive, os nossos hábitos, o nosso pensamento com relação e principalmente conscientização do que é a violência. Maria da Penha Maia Fernandes é uma mulher brasileira que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil após ser agredida por seu marido Marco Antônio Heredia Viveiros por muitos anos. Em 1983, ele atentou 2 vezes contra a sua vida.
A primeira vez com um tiro enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. E na segunda vez, eletrocutando-a no chuveiro. A partir daí, ela inicia uma luta, e uma luta que ela mesma, em entrevistas, ela destaca que ela não tinha tanta consciência, inclusive, do que vem a ser violência doméstica, o que a gente entende hoje como violência de gênero, né, de uma forma ampla. E ela inicia uma luta, entre aspas, por justiça. E naquele momento ela conhece os movimentos feministas, os movimentos que na década de 80 já estavam lutando para que nós tivéssemos uma legislação de enfrentamento à violência doméstica e violência de gênero, enfim. E ela ganha força e começa a ter notoriedade, né, em razão do que aconteceu com ela, para que anos depois nós tivéssemos uma lei que hoje é considerada uma das mais avançadas, uma legislação do ponto de vista considerada a terceira mais avançada no enfrentamento à violência doméstica e familiar. No entanto, nem tudo são flores. A lei não foi suficiente para inibir os crimes e nem impedir o aumento dos casos de violência contra mulheres, que segue batendo recordes a cada ano. Quando a gente fala que é uma legislação elogiada, aclamada, né, terceira melhor do mundo, a gente não está dizendo, nós não estamos dizendo que é uma legislação que coíbe 100% as violências, mas é um fato que as mulheres que estão amparadas por medidas protetivas, elas realmente estão mais protegidas do que aquelas mulheres que não denunciam. O que hoje nós temos como óbice para, enfim, erradicar todo tipo de violência contra a mulher? É um fato, nós vivemos numa sociedade machista, estruturalmente machista, e o machismo, com base em estudos, a gente sabe que essa igualdade de gênero, porque ela é essencial para a erradicação da violência doméstica e familiar, ela só vai ser atingida dentro de 135 anos. Eu não vou estar aqui para ver. No entanto, não significa que eu não possa fazer algo para que se atinja essa igualdade. E estruturalmente, por muito tempo, nós vamos ter que trabalhar insistentemente sobre violência. Nós precisamos fazer um trabalho efetivo com homens. E quando eu falo efetivo com homens, eu não estou falando de punição, eu estou falando de reeducação. Mulheres conscientes, a gente tem que trabalhar isso sempre, e é uma tendência, graças a Deus, que essas mulheres busquem informação. Mas nós precisamos conscientizar os homens que o enfrentamento à violência doméstica, ele é uma responsabilidade deles, sim. E neste dia tão importante, é crucial que toda a sociedade se mobilize para enfrentar a violência de gênero. Caso você conheça alguém que esteja precisando de ajuda, ou se é você mesmo a vítima dessa violência, denuncie. Antes você tinha uma vizinha ao lado que você sabia que apanhava do marido, e a gente sempre tinha aquele pensamento, olha, como é na casa ao lado, não me diz respeito, então eu não vou me intrometer. Hoje não. Hoje nós temos consciência de que eu, enquanto vizinha, eu faço parte da rede de apoio daquela mulher em situação de violência. A minha obrigação é de imediato ligar para o 190 para que aquela mulher receba o socorro imediato. Se ela vai representar ou não contra aquele agressor, aí é uma decisão dela, tem que ser no tempo da vítima, isso a gente não tem como intrometer ou tem como decidir. Mas é um fato que eu tenho consciência hoje, e acho que todas as pessoas passaram a ter consciência, sim, da responsabilidade de cada um no enfrentamento a partir das políticas públicas implementadas depois da Lei Maria da Penha. E você vai ver a seguir aqui no NTV News. Das aulas, alerta especialistas. 1 a cada 4 brasileiros está acima do peso. O segundo semestre letivo teve início nesta semana. Especialistas apontam que o início de um novo período escolar pode ser caracterizado pelo aumento da circulação desses vírus. Nesse período, as enfermidades mais comuns são viroses caracterizadas por vírus que causam patologias respiratórias ou de trato gastrointestinal. Esse adoecimento na infância, especialmente em períodos de maior contato com outras pessoas, é comum, pois as crianças ainda estão com a imunidade em amadurecimento. É bem comum, né, agora com o retorno às aulas, a gente ter um aumento dos quadros respiratórios, quadros infecciosos em gerais, na maioria das vezes os quadros respiratórios, as gripes, os resfriados, e um pouquinho também dos quadros intestinais, as viroses, as diarreias, quadro de vômitos, além de lesões de pele, mão, pé, boca,
boca, essas síndromes virais, né, quase sempre relacionadas ao contato com outras crianças, aglomerações e etc. Né? A atenção com a alimentação das crianças é uma forma de manter a imunidade em dia e evitar que elas adoeçam. Além disso, a volta ao ambiente escolar requer a implementação de medidas preventivas para minimizar os riscos de transmissão de doenças virais respiratórias. Lembrando dessa época fria, né, desse tempo seco, a umidade baixa, a gente sempre reforça a necessidade da criança ingerir bastante líquido, alimentação saudável, então cuidado da dieta, cuidado com as crianças que comendo muito industrializado, muito doce, muito salgadinho, isso vai enfraquecendo a imunidade da criança. A criança precisa, então, ingerir bastante líquido, manter boa rotina de higiene, então, tanto na escola quanto em casa, lavar a mão, escovar dente. Chegou em casa, tem o hábito de já dar um banho para ver se tira um pouco daqueles vírus, daquelas bactérias que pegou na escola. Sempre ter rotina de lavar o nariz com soro, então chega em casa, dá um banho, lava bem o nariz com soro, escova os dentes, isso já ameniza bastante essas infecções. Na escola, manter arejado o ambiente, então janela aberta, não ficar todo mundo fechado, isso tudo influencia. Uma das principais formas de evitar a proliferação de doenças entre as crianças, além dos cuidados básicos de higiene e alimentação, é manter o cartão de vacinas em dia. O Unicef e a Organização Mundial de Saúde divulgaram em julho deste ano que o Brasil avançou na imunização infantil e conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Porém, o alcance da vacinação no país ainda está baixo. A gente tem visto anualmente um decréscimo nas taxas de cobertura vacinal, cada vez menos as crianças têm vacinado e isso já tem trazido repercussão. Então, temos aumento dos casos, isso geralmente acontece em surtos, né? Então a gente tem aumento dos quadros de gripe, dos quadros de catapora, varicela, porque a cobertura de vacina está muito ruim. Recentemente tivemos campanha contra a poliomielite, que era uma doença que já estava erradicada há muito tempo e começa a surgir um ou outro caso, sarampo. Então a campanha de poliomielite pouca gente fez, a campanha de gripe anualmente tem aquela discussão, o pai fica com medo de vacinar, mas a gente sabe que a vacina de gripe previne as formas graves, então sim, principalmente para essa época, recomendamos atualizar o cartão de vacina, fazer vacina de gripe, tem vacina de pneumonia, né? Então hoje em dia tem vacinas melhores que os pais podem buscar, fora as campanhas que todo ano tem as vacinas de rotina do cartão. O consumo de açúcar está associado com a produção de serotonina, um importante neurotransmissor relacionado, entre outras funções, com a regulação do sono e do humor. Porém, esse carboidrato pode causar danos ao organismo. O açúcar é um alimento que pode fazer parte da alimentação no dia a dia. Para que ele seja consumido de forma saudável, é necessário que sejam observadas as necessidades de cada organismo. No seu dia a dia, o senhor consome muito alimentos com açúcar? Um pouquinho. Pouco, mas a gente consome. Doce. Eu gosto do açúcar, viu? Eu gosto de um doce. Eu sinto falta do doce. E quando eu não tenho um doce, eu como açúcar. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, coloca como um nível seguro a quantidade de 50 gramas por dia. Mas vai além do consumo de açúcar. A gente tem que entender que nosso corpo ele precisa de nutrientes. E quando a gente pensa em nutrientes, a gente pensa em macronutrientes, né? A gente precisa de fibras, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de proteína, que a gente encontra na carne, por exemplo, e a gente precisa de carboidrato. Então, o carboidrato, que dentre eles a gente tem o arroz, a batata, o cará, o inhame e o açúcar, ele é necessário. Mas a gente tem opções boas e opções não tão boas de carboidrato. Então, existe sim uma condição segura quando a gente fala do modo populacional, né? Pra gente ingerir, mas a gente tem que tomar muitos cuidados, porque as pessoas têm particularidades, tem pessoas que são diabéticas ou não, e a gente tem as particularidades relacionadas à necessidade de cada organismo também. A diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da capacidade ou falta de insulina de exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente.
Tem várias maneiras de diagnosticar o diabetes, mas a maneira mais comum é através da glicemia em jejum. E a gente considera diabético aquela pessoa que tem uma glicemia em jejum acima do nível de 126. Entre 100 e 126, a gente considera aquela pessoa pré-diabética. E menor que 100, normal. Eu sempre gosto de falar com os meus pacientes, porque quando a gente fala assim, por exemplo, a pessoa está pré-diabética, fala corta o açúcar, parece que faz aumentar o desejo pelo açúcar. Então a gente tem que tentar fazer uma alimentação muito consciente, e a gente entender que todo alimento faz parte da nossa rotina. E mesmo para os pacientes diabéticos, se organizar muito bem a dieta, é possível que a gente consiga organizar de uma maneira que possa ingerir tudo. É uma questão de quantidades e uma questão de frequência. Mas é possível que a gente não faça terrorismo alimentar e que a gente consiga ter uma dieta equilibrada, balanceada, contendo tudo aquilo que a pessoa gosta. Eu como um pouquinho de açúcar. Eu bebo café com adoçante, né? Para ver se a minha diabetes abaixa um pouco. Aí eu estou fazendo controle todo mês. E o senhor tem a preocupação com o controle desse consumo, com a diabetes, por exemplo? Bastante, a gente fica muito preocupado, né? Que tudo faz mal, né? A frutose, conhecida também como açúcar das frutas, é um monossacarídeo naturalmente presente nas frutas, no mel, nas leguminosas e nos vegetais, como beterraba, cebola e cenoura. Para uma pessoa saudável, não tem problema nenhum em relação ao açúcar das frutas, bem como o açúcar. É tudo uma questão da gente evitar os exageros, porque se a gente faz uma ingestão muito exagerada, esse açúcar em níveis muito altos vai causar picos muito recorrentes de insulina e isso faz muito mal para o nosso organismo. Mas pensando numa pessoa que não é saudável e pensando que ela não vai comer um cacho de banana, por exemplo, todos os dias, não tem problema nenhum. A gente pelo contrário, faz muito bem, porque além da frutose, a gente tem com as frutas muitas vitaminas, minerais e nós temos outros nutrientes. Agora, por exemplo, as pessoas diabéticas, elas têm que tomar muito cuidado, porque na fruta tem a frutose e tem algumas frutas muito doces. E essas frutas muito doces, elas podem também elevar a glicemia. O consumo de alimentos e bebidas zero açúcar é recomendado dependendo do caso específico de cada pessoa. É importante que seu consumo seja feito com moderação, porque muitas vezes não há o açúcar, mas há a adição de outras coisas que podem ser prejudiciais à saúde. Muitas vezes a pessoa utiliza o zero açúcar como se fosse uma opção para poder ingerir aquilo. E tudo depende do objetivo. Por exemplo, um refrigerante é zero açúcar. Ele realmente, zero açúcar, na maioria das vezes, ele vai ser zero caloria. Então, para uma pessoa que objetiva diminuição do peso, ele não tem caloria e, por isso, realmente é muito mais interessante a gente fazer uso nesse cenário. Mas é um alimento saudável? Não é. A gente sabe que, por ser zero, até o nível de outras coisas, como, por exemplo, o sódio, aumenta muito no refrigerante, por exemplo. Para um chocolate que é zero açúcar, ele é zero açúcar, então com isso, para uma pessoa diabética, por exemplo, ele tem menos problema, porque não vai causar o pico de glicose nem pico de insulina. No entanto, ele, por ser zero açúcar, eles têm que colocar muito mais gordura, então ele fica muito mais gorduroso. E você vai ver ainda hoje, Fé Comércio, programação na Avenida Getúlio Vargas começa nesta sexta-feira. Roupas e acessórios lideram listas de presentes para o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é no próximo domingo, 11 de agosto. Um estudo Mega Sales 10 Dia dos Pais, encomendado pela Meta Pesquisa, uma pesquisa que considerou mais de 1.000 clientes brasileiros, aponta a lista de presentes que é liderada por roupas e acessórios, seguida aí de perfumes, calçados e acessórios esportivos e eletrônicos. Comerciantes patenses aumentaram o estoque de mercadorias. Datas comemorativas tendem a aquecer o comércio, com procura por presentes e locais para comemorar tais momentos. O Dia dos Pais deve movimentar 25,56 bilhões de reais no comércio em 2024,
já que 68% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data comemorativa. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SBC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. A gente sempre espera muito dessas datas comemorativas, né? O Dia dos Pais não é diferente, então a gente espera um incremento de vendas em relação ao ano passado, aí em torno de pelo menos 3%, é o que vem ocorrendo principalmente com o setor aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos com uma expectativa muito boa de venda para o Dia dos Pais, está chegando o dia, né? Perspectiva de vender mais ou menos de 10% a 15% em relação ao mesmo período do ano passado, né? A expectativa está bem grande, já começamos bem melhor que no ano passado. Quero presentear ele com um valor de R$50, vou comprar alguma coisa para ele, uma roupa, né, que gosta, né? Aí eu vou estar hoje comprando para me levar para ele no final de semana. Não sendo muito tão caro assim, né, mas o valor assim não olho assim tanto não. Bom, a média que ele merece, porque ele é um pai super ótimo, né, então ele merece bastante. Os ramos mais procurados nessa época são o alimentício e o comércio de presentes, como roupas e itens de perfumaria. De acordo com a pesquisa, assim como em 2023, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data, 47%, seguidas de perfumes e cosméticos, 35%, calçados, que representam 27%, e acessórios, 21%, como meias, cinto, óculos, carteira e relógio. São esses setores que se despontam na data do Dia dos Pais, como outras aí, Dia das Mães, o Dia dos Namorados. Então, mais uma vez, historicamente, a gente entende que esses deverão ser os setores que vão ser mais impactados novamente. As camisas polo, né? As calças de charja, temos as básicas também, que tem muita procura. O comércio também oferece condições especiais para os clientes que forem adquirir seus presentes para o Dia dos Pais. Várias promoções, camiseta básica, polo, temos kits de camiseta básica, então tá bem atrativo. Nós estamos participando do FEComércio, né, que é desconto agora que está tendo aquele evento na praça ali, com várias lojas com 50% de desconto, nós estamos participando. E além disso, um desconto bem especial para o Dia dos Pais também, né, tanto em óculos de sol como em óculos de grau. O sistema FEComércio, FENAComércio, na rua é um evento que envolve saúde, gastronomia, beleza, entretenimento e desconto nas lojas filiadas. A Liquida FENAComércio é a partir desta sexta-feira e contará com uma programação na Avenida Getúlio Vargas. O sistema FEComércio na rua tem uma programação extensa que começa no dia 8 de agosto, mas também faz referência a uma liquidação, um Liquida FEComércio que já começou na última segunda-feira. Então são muitas atrações, muitas atividades e, claro, liquidações que vão facilitar aí no bolso das pessoas que querem, inclusive, comprar presentes para o Dia dos Pais. Hoje ao meu lado, o Eduardo Ferreira, que é presidente do Sindicomércio. Eduardo, expectativas altas para esse evento, que inclusive nós já temos aí atividades correndo, certo? Sem dúvida, né? Nós tivemos a felicidade desse evento estar junto com o Dia dos Pais, né, que vai fazer ainda mais com que o movimento do comércio, que as vendas do comércio sejam alavancadas nessa data especial também. Mas como você bem disse, esse projeto que é o Sistema FEComércio na Rua, são diversas ações, né, que vão desde a Liquida FEComércio, onde mais de 450 empresas aderiram a essa liquidação conjunta, com descontos de até 50%, onde os consumidores de Patos vão ter essa oportunidade, inclusive, de comprar o presente do pai com uma condição muito especial, né? Mas nós temos também o atendimento da saúde através das carretas do SESC, que já estão instaladas aqui na Getúlio Vargas, né? A partir de amanhã já tem atendimento na área odontológica, oftalmológica e muita diversão e entretenimento também ali na Getúlio Vargas, né? Que passa desde por atrações de atividades recreativas para a criançada, culturais, shows, inclusive um grande show com Jean e Giovanni na sexta-feira a partir das 19 horas também na Getúlio Vargas.
E ainda não é só isso, né? A gente preocupando também com a capacitação do empresário, traz também o Inova Varejo, que é uma palestra com Fred Rocha, um especialista de varejo, trazendo as últimas novidades, as tendências para o varejo que vai acontecer amanhã à noite, já também com entradas esgotadas, mais de 450 inscritos nessa palestra, que realmente é uma festa do comércio de Patos de Minas, nunca antes visto. Então, mais uma vez, a gente sempre gosta de ressaltar que é uma homenagem ao setor, aos empresários do comércio, que o Sistema Fecomércio traz aí com todas essas ações. Então é realmente uma programação extensa, né, que se inicia, como você comentou, a partir do dia 8 e vai até o dia 11 no domingo, né? E aí tem coisas relacionadas à saúde, as pessoas podem vir, por exemplo, para poder ferir sua pressão, coisas relacionadas à gastronomia, né? E como que as pessoas podem ficar sabendo melhor da programação? Bom, no que tange ao atendimento odontológico e da carreta oftalmológica, isso passa por uma inscrição, né, que é feita através do telefone do Sindicomércio, 3821-3994, e as demais atividades, né, que inclusive você citou, aferição de pressão, atendimentos no setor da beleza feito pelo Senac, né, isso tudo na praça do dia 8 a dia 11, é só chegar e às vezes alguma fila muito pequena, né, a gente torce para que seja a fila grande, né, mas para atender muita gente, mas é só chegar e pedir para ser atendido nessas outras atrações que vão ter na Getúlio Vargas. Esses dois atendimentos específicos, né, que é a odontologia e a oftalmologia, eu repito, precisa dessa inscrição prévia lá para agendamentos, porque essas carretas ficam um tempo a mais aqui em Patos para atender, né? São mais de 600 atendimentos, se a gente colocar as duas carretas que eu já falei, e também da área da saúde que diz respeito a peso, a biopedância, então isso tudo vai ser feito lá com muita carinho para a equipe do SESC e do Senac. E é isso, a programação então se inicia amanhã, dia 8, a partir das 7 horas da manhã, os atendimentos nas carretas que já estão montadas, né? Como o Eduardo mencionou, na Getúlio Vargas. Participe desse momento, fomente também o comércio local, procure também as lojas para poder comprar o presente do Dia dos Pais, comprar aquilo, né, que às vezes está faltando na sua casa, e está na hora de aproveitar todos esses descontos. E lembrando que na sexta-feira, dia 9, showzaço, né, gratuito na praça também com Jean e Giovanni. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Vamos agora com a previsão do tempo. Patos de Minas, mais uma vez, teve alerta do IMET para a baixa umidade relativa do ar. A variação ficou entre 20% e 30%. Confira agora como fica o tempo amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu claro e com poucas nuvens durante o dia. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas de 15 a 29 graus. Já em Lagoa Grande, vai de 17 a 31. Em Presidente Olegário, os termômetros irão oscilar de 15 a 30 graus. Já em Lagoa Formosa, vai de 16 a 29. Em Rio Paranaíba, a máxima se repete de Lagoa Formosa. Entretanto, a mínima será de 15 graus. E em Guimarães, mínima de 15 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. E você vai ver a seguir aqui no NTV News. Aumenta número de casos positivos da Covid-19. Aplicativo permite transferência de perda de pontos na carteira de habilitação. Vamos conferir agora o giro de notícias que marcaram esta quarta-feira. De acordo com a empresa norte-americana de sistemas de pagamento, em parceria com a empresa de estatísticas Global Data, o total de perdas com golpes aplicados pelo Pix deve ultrapassar aproximadamente 3,7 bilhões de reais no Brasil até 2027. São 150 milhões de usuários ativos e mais de 37 bilhões de transações em apenas 3 anos de existência. Sites e mensagens falsas são a principal isca para aplicar os golpes.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam crescimento da Covid-19 e a presença dela em 84 países. De forma geral, os números mostram uma ampliação de 10% na taxa de testes positivos para a doença, mas o índice varia de região para região. Apoiado pela OMS, um estudo publicado no início deste ano na revista científica The Lancet mostra que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, ou seja, 1 a cada 8 está acima do peso. No Brasil, a proporção é de 1 a cada 4 brasileiros com obesidade, de acordo com dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por inquérito telefônico, monitoramento anual do Ministério da Saúde. Os dados brutos mostram que 24,3% dos adultos brasileiros são obesos. E agora você não está vendo errado. Um jacaré ficou amarrado. Um norte-americano de 71 anos foi preso sob a acusação de amarrar o jacaré a um corrimão de canal próximo a Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Testemunhas disseram que ele havia laçado e amarrado o animal com uma corda de nylon. Os proprietários de veículos e condutores mineiros já começaram a aderir à funcionalidade do aplicativo Carteira Digital de Trânsito para transferência de perda de pontos. Das 13.430 indicações do real infrator recebidas pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito em 2023, 409 processos foram realizados por meio do aplicativo. Entre janeiro e maio de 2024, foram realizadas 1.384 pelo aplicativo, do total de 8.760 solicitações de indicações do real infrator recebidas. Com o meio digital, quando o proprietário emprestar o veículo para outro condutor e este cometer infrações, ficará mais fácil transferir os pontos, sem necessidade de encaminhar a documentação via correios ou comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento. Pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, você vai indicar o condutor infrator com apenas o número de CPF dele, e isso vai gerar uma notificação no aplicativo desse condutor que vai dar um aceite nessa indicação. A partir disso, a transferência de pontuação foi efetivada, você não é mais responsável por aquela infração. O Wilton Célio emprestou o carro para a filha trabalhar e no caminho ela sofreu uma infração por excesso de velocidade. Desta forma, para não ficar prejudicado, usou o serviço. Já emprestei meu veículo algumas vezes para amigos ou parentes por alguma necessidade e fui surpreendido com o surgimento de alguma multa, que às vezes até nem conseguia transferir devido ao ter que ir ao Detran, onde gastava-se muito tempo, e hoje isso aí foi eliminado com o uso do CDT. Para a transferência, o motorista deve baixar o aplicativo da CDT, da Secretaria Nacional de Trânsito. E você não precisa mais imprimir um formulário no site do trânsito, coletar a assinatura desse condutor, se dirigir até o correio, fazer um protocolo, tá tudo simples na palma da sua mão. Esse aplicativo da CDT é o mesmo que você consulta a sua carteira de habilitação ou o documento do seu veículo de forma online. E lá também tem uma abinha de infrações para você realizar esse serviço. Para alguns, os ventos de agosto são para soltar pipas. Entretanto, uns utilizam cerol, que atinge tanto o meio ambiente no ambiente de competição, quanto o ambiente de lazer em área urbana ou rural. E tem uma proibição de fabricação e uso da linha com cerol. A linha cortante, conhecida como cerol, pode ser fabricada artesanalmente com vidro moído e cola, substância passada na linha da pipa para facilitar o corte de linhas de pipas de adversários.
No entanto, ela apresenta alto risco de ferimentos e mesmo de morte. O que nós, policiais militares, orientamos é que o uso de cerol ele é totalmente inadequado. Ele expõe pessoas e até animais a riscos, né, até de vida. Nós temos situações, né, se você pesquisar na internet, numa pesquisa rasa, você vai encontrar fatos de pessoas que tiveram cerol como uma verdadeira guilhotina, né? É algo muito perigoso, é inadequado o uso. Como eu disse, existe esse projeto de lei que visa potencializar as penas, e o que nós recomendamos é que não seja feito esse uso, né? Pessoas podem se ferir gravemente. Aliado ao fato de que o cerol, a linha com cerol, ela funciona, como eu disse, como uma verdadeira guilhotina, nós temos a questão de que ela é praticamente invisível aos olhos, né? O motociclista, por exemplo, ele passa pela linha sem perceber. Quando ele percebe, ele já se feriu. E também tem um risco a animais, que pode configurar também crimes ambientais, além de danos, né, a diversas propriedades. Atualmente, o uso de cerol está tipificado pelo artigo 132 do Código Penal Brasileiro, que trata de expor pessoas a perigo, mas de forma ampla e não especifica penalidade sobre o uso de cerol. O projeto de lei 402/11, que pretende tornar a prática um crime, prevê penas de detenção e multas para os infratores. Hoje existe um projeto de lei complementar tramitando, né, que visa alterar o Código Penal e potencializar as penas para o caso de ocorrência envolvendo linhas com cerol. Mas hoje o que nós temos é que as pessoas que usam esse cerol, elas podem ser enquadradas no artigo 132 do Código Penal, que é expor as pessoas ao risco. E é claro, né, havendo algum fato mais grave, uma lesão corporal ou até mesmo um dano, a pessoa responde também pelo resultado. A brincadeira de soltar pipa é muito comum entre crianças e adolescentes, e entre eles também é comum o uso do cerol. Nesse caso, pais e responsáveis podem ser responsabilizados pela prática. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, né, que crianças e adolescentes não cometem crimes, eles cometem infrações análogas, né? No caso de crianças, sim, né? Os pais é que são responsabilizados, porque as crianças não podem, inclusive, serem conduzidas. Os adolescentes respondem por fatos análogos a crime e, nesses casos, são acionados os responsáveis e, em alguns casos, até o Conselho Tutelar. O recomendado mesmo é que não se use o cerol. Soltar pipas é uma brincadeira e ela deve ser saudável, conforme toda brincadeira se propõe. E você vai ver já já aqui no NTV News. Tem início a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia e os preparativos para a Festa Nacional da Padroeira dos Ciclistas. Começou a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia, São José e São Sebastião em André-Xé, distrito de Presidente Olegário. O encerramento ocorre no dia 15 de agosto e até lá o santuário estará aberto todos os dias das 6 da manhã às 9 da noite. A bênção de objetos religiosos acontecerá no final das Santas Missas. As confissões serão atendidas a partir de sexta-feira, das 6 às 11 e das 14 às 17 horas. Milhares de fiéis de diversas partes do Brasil devem comparecer à celebração. Muitos buscam pagar promessas e agradecer bênçãos recebidas. E por falar em fé, acontecerá no dia 13 de outubro a Festa Nacional da Padroeira dos Ciclistas. Pessoas de todo o país participam das comemorações. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Madonna di Ghisallo é o nome de uma colina na região da Lombardia, norte da Itália. A colina foi batizada após uma aparição da Virgem Maria ao conde Ghisallo, que na Idade Média, ao ser atacado por bandidos, se refugiou em uma capela e lá viu a sua imagem. Como a região fazia parte de uma importante prova ciclística do país, a santa foi declarada padroeira dos ciclistas. Essa já é a 4ª edição da comemoração nacional, que acontecerá em Patos de Minas, em homenagem a ela. Dia 13 de outubro nós vamos ter a 4ª edição da Festa Nacional em honra a Nossa Senhora de Ghisallo, padroeira dos ciclistas, peregrinos e todos os esportistas. E convidamos a todos para poder estar participando desse dia tão especial. Nós vamos ter o pedal, a corrida
e a peregrinação até o alto do Monte Guisalo, onde fica a primeira capela no Brasil em honra à padroeira dos ciclistas, que fica aqui em Patos de Minas. O pessoal do Brasil inteiro vem cá, os devotos e devotas, para agradecer e honrar a nossa padroeira. O pedal vai ser 27 km saindo aqui da Catedral Santo Antônio dia 13 de outubro. Para a corrida nós vamos ter 3 trajetos, trajeto de 27 km, de 10 km e de 4 km, até a Capela de Nossa Senhora de Guisalo. As inscrições elas podem estar sendo feitas diretamente comigo aqui ou pelo site www.nossasenhoradeguisalo.com.br. O curso preparatório é para se consagrar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, ou seja, nós estamos nos preparando para se consagrar a Nossa Senhora de Guisalo no dia 13 de outubro. Temos a turma para adultos e para crianças. Nós já iniciamos os estudos, mas se tiver alguém interessado, nós conseguimos encaixar para vocês estarem participando e se consagrando durante a missa no dia 13 de outubro. O NTV News fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações aí na tela da sua televisão. Boa noite.